Fala, vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo, eu sou Gabriel Silva do canal O Sentimento Não Para e hoje falaremos sobre reforços chegando e jogadores saindo do Vasco da Gama. Antes do vídeo começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir e de compartilhar o nosso conteúdo, beleza? Saudações vascaínas! Bom, hoje, terça-feira, o Vasco anunciou alguns jogadores e teve a entrevista coletiva de outros, a apresentação de outros. O Vasco anunciou hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, a chegada de Matheus França, jogador que chegou do Crystal Palace, chega com a camisa 9 do Vasco da Gama, jogador revelado pelos mulambos, pelo Clube da Gávea, um jogador que teve uma passagem rápida no futebol brasileiro e foi para a Inglaterra. Lá não conseguiu performar muito bem devido às lesões que teve, mas aqui antes de sair veio jogando muito bem, conseguiu a saída para a Europa. Então o Vasco aposta nesse jogador que chega por empréstimo ao Vasco até junho de 2026. Então é uma oportunidade de mercado, é um jogador que vem por empréstimo, porém com opção de compra. Então o Vasco, para mim, acertou nessa contratação. É um jogador novo, veloz, jogador de velocidade, um jogador que sabe fazer gol. Inclusive já fez gol contra o Vasco no Campeonato Brasileiro. E hoje teve a apresentação de dois atletas, um que já estreou e já deu até uma assistência no jogo contra o Corinthians, que é o ponta Andrés Gomes, um jogador que a gente viu ali contra o Corinthians, um jogador que parte para cima, tem um bom 1 contra 1, jogador veloz, que tem um X1 ali muito bom, já estreou domingo, estreou com derrota, porém já está com uma assistência na conta. Ele deu assistência ali pro segundo gol, pro gol do Ryan, e a gente já viu ali uma qualidade nele que a gente não tem no nosso elenco. Uma qualidade, em um jogo ele conseguiu fazer mais coisa do que o Jean David, do que Lloyd Augusto, do que o Alex Teixeira. Então, em um jogo ele já conseguiu mostrar que pode ajudar muito a equipe do Vasco. E hoje ele, na entrevista coletiva, ele falou que a preferência dele é jogar como ponta direita. Ele deixou isso bem claro na entrevista. Porém, ele também disse que joga na posição que o Fernando Diniz quiser. Onde o Fernando Diniz precisar, ele vai jogar. Mas a posição de origem dele é ponta direita. Vai ser uma posição que vai ser difícil ele jogar por causa do Ryan. O Ryan vem jogando muito bem, então vai ser uma briga ali boa naquela ponta direita. Mas para mim, o Fernando Diniz vai usar ele mais na ponta esquerda, ali revezando com o Nuno, às vezes até sendo titular da posição. E a outra apresentação de hoje foi o Robert Renan, zagueiro de 21 anos, revelado pelo Corinthians, com passagem pelo Zenit, passou aqui pelo Internacional e estava na Arábia. Um jogador muito promissor, uma jovem promessa do futebol brasileiro, que saiu muito cedo do Brasil. É um jogador que deixou claro hoje na entrevista coletiva com fotos, mostrando que é vascaíno, sua família é vascaína, está muito feliz de estar jogando no seu time de coração. Então, é um jogador que também deixou claro e vem atuando na Arábia como também lateral esquerdo. Então é um jogador que sabe sair muito bem com a bola no pé, o que o Fernando Diniz sempre pregou, e é o estilo de jogo dele. Então ele deixou claro, o mais importante é como o Fernando Diniz foi importante na contratação dos dois atletas. O Robert Renan falou que o Fernando Diniz ligava o tempo inteiro para ele perguntando como estava a negociação. E o Gomes também falou que o Fernando Diniz ligava para ele, perguntava como estava. Então, o Robert Renan também deixou bem claro que o Fernando Diniz foi muito importante nessa vinda dele para o Brasil. E é um zagueiro que, não estou dizendo agora, mas futuramente é um zagueiro de seleção brasileira. Então, é uma oportunidade para ele se mostrar novamente para o futebol mundial, para o futebol brasileiro. Então é uma oportunidade de mercado que ele deixou claro que gostaria muito que quando terminasse o empréstimo dele, o Vasco adquirisse o jogador, adquirir ele. Mas vamos ver como que vai ser a performance dele.
porque a zaga do Vasco vem sendo muito criticada nesses últimos jogos, na verdade nos últimos anos, né? Nos últimos anos a zaga do Vasco vem sendo muito criticada. Então, é um jogador que chegou com status de titular. Para mim vai ser titular, porém ele precisa de sequência, como todo atleta vindo da Europa, precisa de sequência. Então a gente vai cobrar, tem que cobrar, mas vamos cobrar com cautela. O jogador precisa de sequência. E vamos falar uma outra informação quente de hoje, sobre o zagueiro Cuesta, Carlos Cuesta, um jogador que já estava acertado com o Vasco antes, porém o Spartak Moscou atravessou essa negociação e ele já estava acertado com o Spartak, porém ele seria a segunda opção do Spartak. O jogador não gostou, o seu representante ligou para o Admar hoje pela manhã e abriu novamente negociação com o Vasco. Lembrando que Vasco e Galatasaray já tinham chegado em um acordo, os dois clubes já tinham se acertado. Então eu acredito, pelas fontes que a gente apura, o jogador está de 80% a 90% com chance de atuar pelo Vasco da Gama. Então é muito pouco provável esse jogador não jogar no Vasco. Eu cravo para vocês que o Cuesta é jogador do Vasco da Gama. Um jogador com passagem pelo Galatasaray, com passagem pela seleção colombiana, onde vem jogando muito bem. Um jogador jovem também, promissor, onde o Vasco já vem fazendo contratações depois dessa janela do meio de ano, nessa janela de meio de ano, boa. São contratações que chegam para encorpar o elenco, para encorpar o time titular, porque o Robert Renan é zagueiro pela esquerda, o Cuesta zagueiro pela direita. Então, teoricamente, a dupla de zaga do Vasco, que hoje é uma dor de cabeça para o treinador e para o torcedor, seria resolvida. O problema seria resolvido. Um zagueiro alto, veloz, que também sabe sair jogando, igual o Robert Renan. Então, por hora, o problema da zaga do Vasco seria resolvido. Mas como o futebol não é papel, não é teoria, é prática. E na prática vamos ver como vai acontecer. Porém, a gente falou dos jogadores que estão chegando, mas hoje o Juventude está muito próximo de anunciar o jogador Juan Esforza, volante argentino. Um volante para mim muito promissor, um volante que não teve espaço no Vasco, um volante que os treinadores que ali passaram não deram oportunidade, acredito eu, pela mudança de país, mudança de cultura. Um jogador que também de repente não treinava muito bem, por isso não teve também a oportunidade que precisava. Mas o Juventude está muito próximo de anunciar o Esforza como reforço. E uma das cláusulas desse empréstimo, o jogador vai ser emprestado, e uma das cláusulas seria não enfrentar o Vasco no segundo turno. Mas eu acho uma loucura o Vasco reforçar um time onde briga diretamente com o Vasco. Ali vão reforçar o Juventude está a 1 ou 2 pontos do Vasco. Então eu acho também um pouco de loucura isso, mas com certeza é para aliviar a folha salarial, dar um alívio na folha. O Juventude deve arcar com o salário do jogador, que não deve ser alto, não deve ser tão alto. Então com isso, dá uma aliviada na folha para esses jogadores que estão chegando. A gente ficou sabendo que o salário do Matheus França vai girar em torno de R$1 milhão. O Crystal Palace dividiu ali com o Vasco mais ou menos, só que não foi falado a porcentagem que cada um vai pagar. E Robert Renan também não deve ter sido um salário baixo, então por isso que o Vasco aceitou negociar o Esforza. Outros jogadores que podem sair é o Lloyd também pode voltar para a Turquia, um clube da Turquia. O Jean David, o Vasco espera algum clube fazer algum contato para poder emprestar, vender, negociar esse atleta que não vem sendo utilizado. E o Vasco tenta reformular a sua equipe e reformular a sua folha salarial. O Vasco hoje conta com os salários em dia, com obras no CT acontecendo,
Então o trabalho vem acontecendo. Então o vídeo é esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso vídeo e de curtir, comentar, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, beleza? Saudações vascaínas e o vídeo é esse.